Pessoal, a segunda causa em relação ao desconhecimento da capacidade da linha é a consideração do tempo de ciclo médio, ou seja, ao invés do PCP fazer a consideração do tempo de ciclo específico para cada tipo de produto, ele acaba coletando, ele acaba considerando um tempo de ciclo médio para as peças que passam numa linha, e isso dá uma grande confusão. Eu vou explicar em detalhes qual é o fenômeno que acontece. Então eu tenho uma tabela na qual eu tenho 5 produtos. Cada produto tem um tempo de ciclo em minutos. Considere o tempo de ciclo em minutos. A peça A demora 15 minutos para ser concluída, a peça B 19, a peça C 30, a peça D 42 e a peça E 50. Poderia ser segundos, qualquer tipo de exemplo de unidade de tempo. Aqui o exemplo didático que eu trouxe são o tempo em minutos. E vamos dizer que a demanda por dia de cada produto é 30, 15, 10, 6 e 3 respectivamente a cada produto. Aqui tem um mix de produção. Se você pegar 30 e dividir pelo total de 64, você vai ver que 47% dos produtos em quantidade é do produto A. 23% dos produtos em quantidade é do produto B e assim por diante. Se eu multiplicar o tempo de ciclo em minutos pela quantidade de peças a serem produzidas por dia, eu vou ter a quantidade de horas demandado por essa peça na linha. Então, a peça A ela demanda 7,5 horas, a peça B 4,8 horas, a peça C 5 horas, a peça D 4,2 horas e a peça E 2,5 horas. Total 24 horas. Se eu tenho 24 horas disponíveis por dia de capacidade, o mercado está me demandando 24 horas, então capacidade menos demanda é igual a zero. É lógico que a gente sempre deixa uma quantidade de capacidade a mais. Eu vou planejar a minha demanda no máximo 80% da minha capacidade. Aqui eu coloquei 0 a 0 apenas para um exemplo didático, ok? Então aqui está uma determinada situação na qual eu tenho uma quantidade de mix de produto. Vamos agora uma outra quantidade de mix de produto para essa mesma peça. Lembrando que essa peça trabalha 3 turnos por dia, ou seja, eu tenho uma capacidade de 24 horas cheia, sem considerar inclusive hora de almoço, ou hora de janta ou hora de ceia. Esse tipo de mix já é um pouquinho diferente, né? Os produtos são os mesmos, o tempo de ciclo em minutos são os mesmos e aqui a demanda já é diferente. O produto A, na primeira vez eu produzi 15 peças, aqui eu produzi 4 peças. O produto B, 19, aqui é 6, ou seja, o mix, a porcentagem de cada produto em relação ao total, ela é diferente. Então, nesse primeiro mix eu tenho uma quantidade de 64 e no segundo mix eu tenho uma quantidade de 41, para que eu não ultrapasse a quantidade de horas de capacidade. Então é o mesmo exercício. Se eu pego o tempo de ciclo em minutos, multiplico pela sua quantidade, me dá a quantidade demandada em horas do produto A, a quantidade demandada em horas do produto B e assim por diante. Para esse tipo de mix, que leva em consideração um tempo de ciclo maior em algumas peças, eu só consigo produzir 41 peças. Contudo, a quantidade de horas ela é muito próxima da demanda da linha. Então, mais uma vez, se eu pego a minha capacidade e subtraio da demanda, eu vejo que eu tenho capacidade de produzir. Lembrando, é só um exemplo didático. Eu não planejo o total de capacidade da linha. Se a minha capacidade é 24 horas, eu vou planejar uma demanda de no máximo 80% dessa capacidade. Aqui é para um efeito didático. Então é assim que se deve calcular. É você pegar cada produto, o tempo de ciclo específico de cada um deles e em função da quantidade, saber quantas horas daquele produto demanda a linha. Então, é assim que se faz. Agora, o que acontece muitas vezes é que o planejamento não faz dessa forma. Ele faz da seguinte forma. Aqui está a tabelinha que a gente acabou de ver e o que se faz é o seguinte, algumas vezes em algumas empresas. Pega-se um tempo médio desses 5 produtos. Então, se eu tenho um tempo de ciclo em minutos do produto A, B, C, D e E, qual é o ciclo médio?
é 31,2 minutos. Então, quando eu pego a minha demanda, que é igualzinha da situação anterior, só que agora em vez de eu considerar o tempo de ciclo específico, eu vou considerar o tempo de ciclo médio, eu vejo que a minha quantidade de horas demandadas para cada produto, levando em consideração o tempo de ciclo médio, ela é de um total aqui de 21,3 horas. Então, dá a impressão que eu preciso de menos horas. Então, da primeira vez, quando eu fiz exatamente o tempo de ciclo específico por peça, a linha me demandou 24 horas. Nessa situação, com o tempo de ciclo médio, levando em consideração a mesma quantidade, o PCP acredita que a linha só está sendo ocupada 21,3 horas. Então, 24, que é a minha capacidade, menos a minha demanda, que é 21,3, está faltando 2,7 horas. Então, vamos colocar mais produtos, vamos colocar mais peças para ser produzidas nessa linha, quando na verdade você não vai conseguir produzir. Então, muita atenção quando o PCP leva em consideração um tempo de ciclo médio. Isso só pode ser feito quando as peças são muito similares, quando a complexidade de peças produzidas elas são muito similares em tempo, em forma e não tenham grandes variações, senão você vai sempre ter uma carga de planejamento muito maior do que sua capacidade. Então aqui está aí um problema quando você leva em consideração, ou o PCP leva em consideração o tempo de ciclo médio daquelas peças que passam diariamente na sua linha. Então, não considere o tempo de ciclo médio, né? Essa dica é que analise a demanda pelo tempo de ciclo específico do produto que a gente já comentou e salvo aquelas considerações que eu acabei de falar quando as peças que são produzidas durante o seu dia, durante a sua semana, na qual está sendo calculada uma determinada carga, elas são muito similares. Então, está aqui algumas dicas para que você elimine esse problema em relação ao tempo de ciclo médio.